Olá pessoal, nesta aula então vamos resolver um exemplo sobre imagem da função do segundo grau. Nós temos que o vértice, né, da parábola, ele é o ponto máximo ou ponto mínimo, né? Aqui ele é o ponto mínimo e aqui ele é o ponto máximo. Vai depender da concavidade da parábola. E a concavidade da parábola depende do coeficiente A da função. Se o coeficiente A for maior que zero, a concavidade está voltada para cima. Se o coeficiente A for menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo. E nós queremos saber a imagem da função, certo? Da função quadrática ou da função de segundo grau. Existem duas possibilidades para a imagem da função. Uma delas é quando a concavidade está voltada para cima e outra quando a concavidade está voltada para baixo. Então, a primeira é quando o coeficiente A for maior que zero, ou seja, positivo. Coeficiente A é o que acompanha o x² na função. Coeficiente A maior que zero, o conjunto imagem será imagem igual a y do vértice, tal que y pertencente a R, tal que o y tem que ser maior ou igual ao y do vértice. Então, A maior que zero, imagem maior ou igual ao y do vértice. Se o A for negativo, o coeficiente A for menor do que zero, o conjunto imagem será os valores de y reais, y pertencente a R, tal que esse y seja menor ou igual ao y do vértice. Então, A menor que zero, y menor ou igual ao y do vértice. Maior ou igual, menor ou igual. E nós sabemos que o y do vértice é calculado com a fórmula menos delta divididos por 4 vezes o A, certo? Então, aqui, nós queremos calcular a imagem desta função quadrática. Primeiro, nós igualamos a função quadrática a zero. Então, x² mais 2x menos 3 igual a zero. Coeficiente A é 1, B é 2 e C menos 3, certo? E nós, como sabemos que precisamos conhecer o y do vértice para saber a imagem da função, nós vamos calcular o delta num primeiro momento. Fórmula para calcular o delta, b² menos 4ac. b², nós temos 2, o b é 2, então 2² menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 2² 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Menos com menos vai dar mais. Delta é igual a 16. Y do vértice, então, é menos o valor do delta, menos delta sobre 4a, né? Menos o valor do delta, que é 16, divididos por 4 vezes o A, que é 1 positivo. Y do vértice é igual a menos 16 divididos por 4. Y do vértice menos 4. Então, aqui nós temos o y do vértice desta função aqui. Nós queremos determinar o conjunto imagem. Então, imagem é igual y pertencente a R, tal que. Vamos ver se nós vamos usar o y maior ou igual que o y do vértice ou o y menor ou igual que o y do vértice. O nosso coeficiente A é positivo. Ele é 1. Então, ele é maior do que zero, é positivo. Se ele é positivo, nós vamos usar y do vértice, o y maior ou igual ao y do vértice. Então, são todos os valores de y maior ou igual
que o y do vértice, que é menos 4. E aqui no gráfico nós vemos, se o nosso y do vértice é menos 4 e a parábola tem concavidade voltada para cima, os valores de y são todos estes valores do menos 4 para cima, positivo, né? Do menos 4 para cima. Então, se é do menos 4 para cima, né, são os valores maiores e igual a menos 4. Igual a menos 4 porque o menos 4 também entra, né, neste conjunto imagem. São todos os valores de y, né, que se projetam na parábola, neste gráfico, todos os valores que projetam aqui no gráfico do menos 4 para cima, ao infinito, porque a parábola é infinita. Então, se é do menos 4 para cima, maior ou igual que menos 4. Se nós, por acaso, tivéssemos esta função aqui, f de x igual a menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, por exemplo. Nós faríamos da mesma forma, é a mesma função, só que agora com a concavidade voltada para baixo, coeficiente A é menos 1, o B menos 2 e o C é 3 positivo. Delta seria o mesmo, é o B ao quadrado menos 4, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, mas o delta ia dar o mesmo valor, 4 positivo, porque menos 2, todo número elevado ao quadrado dá positivo, então menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, e mais 4 vezes 1 mais 3 dá mais 12, portanto, delta é 16. Agora, o y do vértice é menos delta sobre 4a, menos o valor do delta divididos por 4 vezes o valor do a, que neste caso é negativo, menos 1. Então, nós temos aqui que o y do vértice é menos 16 divididos por menos 4. Portanto, y do vértice é 4 positivo, porque menos com menos na divisão dá mais, 4 positivo. Neste caso, nós temos que o nosso A é menor do que zero, porque o A é negativo, ó, menos 1. A menor que zero, nós vamos utilizar o valor de y menor que o y do vértice, que seria esta outra parábola aqui, ó. Y do vértice é 4. Do y do vértice para baixo são os valores de y que se projetam nesta parábola, certo? Se é do y do vértice para baixo, então os valores menores do que 4, e inclusive o 4, menor ou igual a 4, todos os valores daqui para baixo. E a parábola é infinita, então ela segue, né? Então, nós temos aqui que a imagem, neste caso, a imagem seria y pertencente a R, ou seja, aos reais, são todos os números reais, tal que esses y fossem menores e igual a 4. Tá? O nosso exemplo é este, certo? Aqui eu coloquei um segundo exemplo com a concavidade voltada para baixo. Aqui a concavidade é voltada para cima, né? Então, o exemplo dado é y maior, a imagem é y maior ou igual a menos 4, porque o coeficiente A é maior que zero. No segundo exemplo que eu criei aqui, como o coeficiente A é negativo, é menor que zero, a imagem fica menor igual que o y do vértice. E aqui maior igual que o y do vértice. São as duas situações aqui.